Para os meus pés é a tua palavra, e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Mais uma vez, peça para o Senhor abrir os seus olhos. Amigos do nosso Reflete Net, estamos de volta com os nossos vídeos e hoje nós vamos refletir no tema Por que não sou salvo? E para isto eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Há uma pergunta que incomoda muito as pessoas quando nós perguntamos: você é salvo? E as pessoas quase sempre elas devolvem a pergunta em forma de irritação: por que não sou salvo? E essa irritação ela é compreensível porque trata de algo que ainda não estamos vivenciando, que é a eternidade. Mas que as pessoas elas têm a plena convicção que irão passar uma eternidade. Porque apesar de nós compreendermos que nós somos finitos, nós iremos passar uma eternidade. A morte é algo ainda desconhecido. E as pessoas elas precisam de uma segurança após a morte. Mas refletido no texto de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e 14, Jesus ele fala de dois caminhos. Um caminho largo, espaçoso, e até ele diz que muitos entram por ela, o caminho que leva à perdição, e o outro caminho, um caminho apertado, que tem como característica dificuldades, mas é esse caminho que conduz à salvação. E dentro disso você deve estar perguntando-se: mas como foi colocado essas portas? Por que esses dois caminhos? Porque todos não se conduzem para o mesmo caminho. E para nós entendermos um pouco melhor sobre essa questão de perdição, de salvação, nós devemos recorrer a um único livro que pode nos trazer as respostas. O livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Porque ela trata do relacionamento humano entre Deus e o homem. Porque ele trata sobre essa questão do relacionamento entre Deus e o homem. E no texto que Jesus fala, ele apresenta esses caminhos. E com isso eu gostaria de ver 4 verdades estabelecidas pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, sobre a condição humana. A primeira é: Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. A Bíblia revela, queridos, que Deus ele criou o homem para viver uma vida plena, uma vida totalmente de plenitude, gozando da criação do próprio Deus. De tudo aquilo que Deus criou, o homem poderia governar, o homem poderia manter-se com ela, viver em comunhão com Deus, com seu Criador e também com as criaturas criadas por Deus. Mas dentro disso havia um pacto, o pacto de Deus com o homem. E esse pacto se baseava na obediência. Enquanto o homem ele foi obediente a apenas um mandamento que Deus estabeleceu, não comer do fruto, o homem ele estava em plena comunhão com Deus. Ele gozava da presença de Deus, de tudo aquilo. Repare o que diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 a 30, diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto,
e que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, e que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Repare, queridos, que Deus, Ele fez todas as coisas e colocou o homem para dominá-la, para sujeitá-la. Tudo o homem desfrutava, mas existia o pacto da obediência, o pacto das obras. E aí nós vamos para a segunda verdade que as Escrituras apresentam. E a segunda verdade é: o homem preferiu desobedecer. O homem, ele poderia escolher, e aí sim ele ainda tinha o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. E o homem sabia que se ele escolhesse desobedecer, ele iria morrer, porque o Senhor assim o afirmou, que se ele desobedecesse, certamente ele iria morrer. Mas o homem preferiu a desobediência. O homem preferiu a separação. O homem preferiu desobedecer ao único mandamento que o Senhor tinha estabelecido. E assim o homem fez. Ele desobedeceu. E, consequentemente, todas as mazelas de pecado, e nós como também somos representados por Adão, sim, porque o nosso representante, Adão, ele trouxe o pecado no mundo, como as Escrituras dizem, que através desse homem, a ofensa, ele entrou, o pecado ele entrou. E nós, consequentemente, também escolhemos essa desobediência aí, Adão. E a terceira verdade que as Escrituras nos apresenta é: consequências da desobediência humana. Como o homem quebrou esse pacto, o pacto das obras ou o pacto da obediência, ele trouxe terríveis consequências. E eu gostaria de destacar 3, dentre muitas que o homem adquiriu com o pecado da desobediência. 3 consequências terríveis que nos acompanham como seres humanos. A primeira é a morte física. O homem, ele recebeu, como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. É por isso que eu, que você, nós iremos morrer. Nós morremos por causa dos nossos pecados, o pecado lá de Adão. É por isso que a nossa vida, ela é finita. Nós iremos morrer. O homem, ele não tem certeza de qual sua profissão, de se ele será rico ou pobre, se ele será bem-sucedido ou mal-sucedido. Mas uma certeza todos nós temos: nós iremos morrer. Isso como consequência do pecado. Segunda consequência é a morte eterna. O homem, ele está morto espiritualmente. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós estamos mortos espiritualmente porque nós não nos voltamos para as coisas de Deus. O homem, ele não quer as coisas de Deus. Ele não quer saber das Escrituras. Ele não quer saber de cultuar a Deus. Temos extremas dificuldades nas coisas espirituais por causa da morte eterna. E a terceira consequência é a separação da comunhão com o Senhor. O homem, ele não quer viver essa comunhão. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. Eles procuraram se ausentar da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Assim como nós fugimos muitas vezes das verdades estabelecidas nas Escrituras. Procuramos dar um jeito porque nós não queremos viver a comunhão com o Senhor. E a quarta e última verdade que eu gostaria de ver com os queridos é a solução de Deus. Sim, existe solução para esse terrível problema. O próprio Deus, ele providenciou a solução. E a solução é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o qual ele veio nos substituir, o qual ele pagou o preço, o débito que nós temos por esse pecado em Adão, a essa desobediência, e ele como segundo Adão, ele se apresenta como a solução. A solução de Deus é a cruz do Calvário.
É a cruz do Calvário, a cruz de Cristo, porque foi lá que ele disse: está consumado. Foi lá que ele pagou o nosso débito. Foi lá que ele nos substituiu. A ira de Deus, a justiça de Deus, para nós que merecemos o inferno, foi derramada no seu único Filho. A cruz de Cristo é a solução. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. E agora? Depois de compreender a nossa situação, a situação humana, o que fazer? Jesus disse, voltando lá para o texto de Mateus: entrai pela porta estreita. Jesus orienta para que nós possamos entrar pela essa porta estreita que conduz à salvação. E ele diz: são poucos que entram por ela. Jesus apresenta um caminho apertado, um caminho difícil, mas é um caminho glorioso que conduz à cruz de Cristo. Ou você entra no caminho que conduz à cruz de Cristo, ou você permanecerá no caminho da perdição. E, inevitavelmente, nós estamos em um desses dois caminhos. E eu gostaria que você fosse muito sincero com você. Qual o caminho que você está percorrendo agora, neste exato momento? O caminho largo? O caminho segundo o curso desse mundo? O caminho segundo seus próprios pensamentos? O caminho alheio às Escrituras, alheio à vontade de Deus? Um caminho onde a sua mente é o seu Deus? Ou um caminho que conduz à cruz de Cristo? Um caminho de perdão, de paz que excede todo o entendimento humano. O caminho que mostra o sacrifício de Cristo. Que você possa analisar a sua vida e dizer em que caminho você está percorrendo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta breve reflexão. Abençoa a todos aqueles que ouviram esta palavra e que possa compreender em qual caminho está percorrendo e olhar para a cruz de Cristo e clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa refletir e que você possa clamar pelo perdão do Senhor. Que você possa olhar para a cruz de Cristo e pedir que o Senhor tenha misericórdia e te salve. Voltaremos em breve com mais um vídeo do nosso Reflete Net. Um abraço. Para os meus pés é a tua palavra, que luz pro meu caminho, lâmpada para os meus pés.